Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global. Sou o Lucas Nunes Castro, professor de História e escritor do Brasil ao Cão, né? Bom feriado, bom descanso para todo mundo, mas o Poder Global não para, né? Nunca para. Então vou pedir aí mais uma vez para você curtir este canal, deixar o seu like, ativar o sininho e comentar sempre, porque nós sempre respondemos aos seus comentários e tudo mais, beleza? Então, mais uma vez, deixe seu like, ative o sininho e vamos para a nossa análise semanal. Assim, no nosso descanso, a gente sempre faz essa análise semanal para refletir um pouco sobre as coisas, né? Sobre a vida, sobre tudo e sobre geopolítica. Bom, o título dessa minha análise, né, muito bem detalhado, fala sobre a diferença sobre o bom orador e um bom debatedor. Mas antes de eu começar, mais uma vez peço para deixar o seu like. Vou botar até aqui. Caramba. Deixar o seu like, curtir e subscribe. Se inscreva. Esse trabalho aqui é meio complicado, né? A gente sempre tem imprevistos ou qualquer coisa do tipo. Então, por isso que eu estou insistindo muito para vocês curtirem, se inscreverem e comentarem, beleza? E aí, como eu falei, vamos nessa. Qual a diferença entre um bom debatedor, né, e um bom orador, se é que há diferença? O que faz um orador, o que faz um debatedor na geopolítica, na política como um todo, e quais são as características em comum, diferenças, etc. Vamos tentar destrinchar isso aí. Até porque a internet hoje, você vê muitos bons debatedores, né, principalmente. Oradores um pouco menos, mas debatedores você vê muito. E o que é, né? E aí a gente vai para esse ponto. O que é um bom debatedor, um bom orador? Bom, bom debatedor é aquela pessoa, para resumir, que vence um debate. É uma pessoa que, no confronto de ideias, que é a ideia do debate, consegue se sobressair, ser vencedora. Significa que o outro é pior ou melhor? Não. Mas no confronto de ideias, essa pessoa sai vencedora. E não necessariamente quem sai vencedor tem o melhor conteúdo, ou a melhor capacidade de estudo, ou inteligência, nada disso. Mas é a pessoa que tem estratégias, né, que consegue desestabilizar no confronto de ideias um outro, né, adversário, vamos botar assim, um outro debatedor. E essa estratégia não necessariamente está relacionada ao conteúdo, tá entendendo? Ela está relacionada, basicamente, às táticas e estratégias que o debatedor tem. Uma das estratégias não tem nada a ver com conteúdo, que é, por exemplo, quando você não tem uma resposta muito firme à pergunta ou ao conteúdo em si, você ataca o outro debatedor, ataca pessoalmente o debatedor. Isso é uma estratégia que Aristóteles falava, né? Não há, por exemplo, saída, você não conhece aquelas pegadinhas que o outro faz, assim, você ataca o debatedor, sabe? Você vai para o confronto pessoal, entendeu? Então, para ser um bom debatedor, não necessariamente você precisa ter um bom conteúdo, basta que você tenha habilidades que estão relacionadas ao debate. Já o bom orador é aquele que precisa sim de um bom conteúdo. A maioria dos bons oradores precisam de um bom conteúdo. O que é ter um bom conteúdo? É ter um conteúdo que seja didático, seja reflexivo e que atraia a atenção daqueles que estão ouvindo. Porque a diferença do debatedor para o orador é que aquele que ouve não está numa condição de igualdade. Ele está ali para mais ouvir e talvez ter uma discussão ou outra, mas ele, na verdade, é um ouvinte. E você, para você atrair esse ouvinte, transformar interessante, o conteúdo tem que ser muito bom. Perceba, muito bom não significa ser eticamente bom ou ser um conteúdo inteligente, um conteúdo... Não, nada disso. Às vezes você tem um conteúdo burro, mas que ele atrai atenção. Quer um exemplo? Na Alemanha nazista, o Hitler sempre foi um bom orador porque ele trazia um conteúdo, tinha algumas estratégias, claro, da oratória que eu vou falar, mas ele trazia um conteúdo que era hipnotizante, né? Uma propaganda massiva, etc. Ou seja, o conteúdo que a propaganda fazia e tudo mais, esses são elementos da oratória. Aliás, ele juntava elementos da sua oratória e conseguia atrair as massas e as multidões para
a oratória para o seu discurso. E eu te pergunto, o que é mais importante? Você ser um bom orador ou você ser um bom debatedor? Depende, entendeu? Depende de qual função você quer exercer, o que você quer fazer. Para um militante, do meu ponto de vista, é muito mais importante ele ser um ótimo debatedor, entendeu? O ideal é que você tenha os dois. Existem pessoas raríssimas na história que tiveram essas duas características. Por exemplo, aqui no Brasil, o Brizola. O Brizola era um ótimo orador e debatedor nem se fala. Era um baita de um debatedor. Estou falando do ponto de vista político. Às vezes um bom orador não é um bom debatedor e às vezes um bom debatedor não é um bom orador. Depende do ponto de vista. Repito, o debatedor está em condição de igualdade com quem ouve. Ele está no confronto de ideias. O orador não. O orador está na capacidade de transmitir a ideia. E isso não necessariamente é uma condição de igualdade. Aliás, não é uma condição de igualdade. Exemplos de bons oradores, professores. Professores têm que ser bons oradores. Eles não precisam ser bons debatedores, mas eles precisam ser bons oradores. Tem que trazer um conteúdo que seja gratificante, etc. Tem que trazer um conteúdo consciente, um conteúdo inteligente e conseguir fazer a pessoa entender, né? Geralmente, lideranças, né, como um todo, tem essas duas características, ou às vezes uma, ou às vezes outra. Então, depende do caso. Particularmente, eu acho que eu posso dizer minha opinião. Eu, como professor, mesmo que eu acho que depende do caso, mas eu, como professor, eu acho que a oratória é muito mais importante. E interessante que hoje, na internet, as pessoas preferem muito mais debater, né, e não a oratória, o que eu entendo. Mas acho eu que, por conta do conteúdo ter que ser trabalhado, a oratória é mais importante. Eu falo isso porque eu vejo que grandes lideranças ao longo da história a maioria sempre foi bom orador e não necessariamente bom debatedor. Um exemplo é o Trump. O Trump é um ótimo orador. Ele traz conteúdo ali, hipnotizante, aquela coisa, ele traz um jeito de falar, uma técnica do silêncio, ele sempre fica em silêncio antes de começar a falar, isso é uma técnica da oratória, mas ele não é um bom debatedor. O Trump, se você olhar o debate, ele é frágil, ele não é um bom debatedor. Eu me considero um ótimo orador, me considero um bom orador, pelo menos. Ótimo não, ótimo é mas eu acho que sou um bom orador, tanto que eu estou falando aqui para a tela tranquilamente. Isso aqui eu estou fazendo, exercendo a minha oratória. Acho que sou bom escritor também, me expresso bem escrevendo. Mas eu, como debatedor, eu não me considero o melhor de todos. Acho um debatedor simples, assim. Porque o debate, como eu falei, envolve confronto. Envolve, às vezes, ataques pessoais e tal. E tem gente que não é muito assim, sabe, nessa coisa. Aquilo que eu não consigo transmitir, uma ideia, quando o debate vai para um campo que eu estou mais no ataque pessoal, eu já canso dele. Eu já acho um debate inútil, enfim. Não tenho muito essa pegada. Então, eu considero a oratória mais importante e, de fato, se a gente olhar historicamente, entendeu? As grandes lideranças sempre tiveram uma boa oratória, não necessariamente tiveram, né, foram boas debatedoras. Mas, né, hoje, por exemplo, a internet estimula muito, como eu falei antes, o debate, os debatedores. E, assim, acho isso um pouco ruim nesse ponto, porque as pessoas muitas vezes querem ver o confronto, e por isso que se estimula o debate, mas não querem analisar o conteúdo. Quando você tem um bom orador, ele sempre vai se preocupar com o conteúdo que ele está falando. Mas eu já vi, por exemplo, bons debatedores ganhar de bons oradores num debate, sabe? Sem ter conteúdo nenhum, sabe? E isso não é bom, tá entendendo? Por isso que eu considero a oratória mais importante, né? Ao longo da história, como eu falei, a gente teve bons oradores, não necessariamente bons debatedores, mas as grandes lideranças do mundo sempre foram boas oradoras e, às vezes, boas debatedoras também, outras não tão boas debatedoras. Então, basicamente, essa é a diferença. Não sei se ficou meio confuso, mas essa é a diferença. O orador, né, ele é aquele que não está numa condição de igualdade no seu ouvinte, ele passa o conteúdo, ele se preocupa com o conteúdo, com a transmissão da ideia. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora é um exercício de oratória. E o debatedor é um cara que entra no confronto de ideias numa condição de igual, por igual, mas ele não necessariamente tem um bom conteúdo. Todo bom orador tem que ter um bom conteúdo.
todo bom debatedor não necessariamente tem que ter um bom conteúdo. Por isso que eu considero a oratória mais importante. Embora reconheça que grandes debatedores conseguiram chegar ao poder de uma forma brilhante, sem necessariamente terem bons conteúdos, porque não eram bons oradores, no caso, né? Como eu falei, nem todo bom orador é um bom debatedor, nem todo debatedor é um bom orador. Então, mais ou menos essa reflexão aqui que a gente tem passado. Eu vejo muitos outros outsiders na internet serem ótimos debatedores, mas não serem bons oradores, né? É difícil hoje você encontrar bons oradores, sabe? Pessoas que tragam conteúdo sério, conteúdo... Existe, mas é difícil. A internet estimula mais os debatedores. Mas, ainda assim, acho que existam bons oradores e, geralmente, os bons oradores assumem a condição de poder, porque se preocupam com o conteúdo. E a gente vê isso acontecer ao longo da história, beleza? Então, galera, curta este canal, se inscreva, deixe seu like. Essa aqui é a minha reflexão de hoje, da minha análise semanal. E até a próxima. Quinta-feira tem live. Muito obrigado. Tchau, tchau.